Salve, salve, minhas queridas e meus queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um Passando de Nível, episódio 19. Nós vamos voltar um pouquinho no tempo, né? Desde já eu agradeço bastante o feedback de vocês lá no nosso episódio de nostalgia. Nostalgia, caramba, fugiu o nome. De fliperama. De fliperama. Foi recebido por vocês, então. Devido a essa recepção, a gente vai continuar aqui no nosso segundo episódio da nostalgia, né? Falando aí de locadoras, das nossas histórias aí. E claro que eu não estou sozinho, infelizmente o Felipe não conseguiu participar com a gente hoje, mas mesmo assim nós temos um contra o tédio aqui, né? Então, temos aqui o Wesley. E aí, galera, tudo bom com vocês? Eu tô bom demais. Falar de nostalgia é sempre legal pra caramba e sempre rende bons assuntos. Isso, um monte de velho que não tem vergonha de essa minha idade, né? É isso. Trouxemos aqui um convidado. Faz tempo que eu não falo com esse rapaz. Ele veio. E veio até rápido. Achei que, devido às agendas dele, fosse demorar pra vir. Meu cara falou assim: não, deixa comigo que eu apareço. Então eu estou aqui com o Anísio, do Fala Prezados. Cara, tava devendo isso daí pra você. Teve uma vez que você me chamou, não deu certo. Eu falei, cara, a próxima vez que você vai me chamar, não posso nem pensar em dizer não. Você mandou o convite aí, cara, já não podia deixar de aceitar. Fala, prezados, é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Sou o Anísio. A gente produz conteúdo lá pro TikTok, Instagram, YouTube, como Fala Prezados, e também lá no YouTube especial, crítica gratuita. A gente fala lá de filmes, games, séries, enfim, de várias coisas aqui. Então o bate-papo aqui hoje vai ser bem legal, ainda mais de games, que é uma coisa que eu gosto demais. E aí já deixo aqui, Léo, mais uma vez, brigadão aí pelo convite, cara. Fiquei muito feliz aí do seu convite e vai ser legal. Tamo junto. Qualquer coisa, a gente tá aí, a gente faz conteúdo junto. E, pô, aquele episódio que você me chamou do Legend of the Dragon foi muito bom, aquele lá, viu? Recomendo bastante vocês entrarem no canal dele pra vocês assistirem aquele episódio que foi maneiro pra caramba. Você deu uma aula lá, cara. Foi massa. Foi muito louco aquele episódio lá. Nossa Senhora. Ainda mais falando de Legend of the Dragon ainda. Mas antes de a gente começar, gente, nos sigam aí, né? Sigam aí multiverso.da.geek. A gente tá arrebentando aí nos podcasts. Até no Cinegeek eu apareci. Olha só, é multiverso mesmo, né? O gamer e não falar de filme. Nossa. Então, segue a gente aí, segue a gente no Spotify, nos outros agregadores, mas principalmente no Instagram. Segue o arroba contra o tédio também, que é do Wesley e do Felipe. Eu não Vai sei lá se você mesmo. não sei se você tem a resposta, Wesley, mas a gente precisa perguntar. Quando o Contra o Tédio vai voltar? Rapaz, essa pergunta aí tá difícil. Nós vamos ter que fazer gravar um robozinho pra responder pra gente toda vez a mesma coisa. Mas já era pra ter acontecido, só deu problema de. Dessa vez foi só problema das pessoas não conseguirem gravar mesmo. Então já rolou reunião e já era pra ter rolado o episódio. Então não demora, não demora. Anísio, fala. Você falou dos seus canais, mas fala das suas redes sociais também, por favor. Tá, vamos lá, cara. Basicamente vocês vão encontrar aqui a gente, o Fala Prezados, lá no TikTok e no Instagram, né? A gente fala, enfim, como eu falei anteriormente, games, séries, filmes e tal, até de livros a gente fala. E o canal principal aí que eu faço parte junto com o Marcão, um canal que a gente tem vai fazer 8 anos agora, é o Crítica Gratuita. Então, enfim, você vai nos encontrar lá, Crítica Gratuita no YouTube e Fala Prezados no TikTok e Instagram. Você vê o nome crítica gratuita, você vê, puta, os caras chegam junto nas críticas e tal, mas você assiste o canal, os caras só mó da paz. Os caras falam calmamente, educadamente, assim, faz uma análise, assim, tranquila. Recomendo bastante aí o canal aí, crítica gratuita. Eu acompanho e eu gosto bastante. Opa, olha aí, ó. Já ganha mais um inscrito. Esse não, acabei de inscrever aqui já. Se inscreve aí que é Inclusive, bom. Léo, deixa eu só compartilhar uma coisa aqui bem legal. E lá no Crítica Gratuita, Compartilha aí. a gente tem um quadro lá bem legal que se chama Horror Gratuito, que o Marcos, ele entende muito de filme de terror, né? E é muito legal que ele faz umas visitas por várias paradas aí de países e tal. E eu sou um medroso, né? De filme de terror. Eu assisto filme de terror de luz ligada, essa coisa toda. Eu criei o quadro lá Medo Gratuito, que eu tô me desafiando a assistir filmes de terror e compartilhando isso com a galera, cara. Então tá bem legal. Enfim, tô descobrindo esse mundo de terror e horror, que era que eu fugia disso. Enfim, é bem legal, tá sendo bem legal essa experiência lá, cara. Olha aí, então fica a dica aí, gente. E pra quem quiser acompanhar o meu trabalho solo aí, é Nerdkit no YouTube. Eu falo bastante de RPG de mesa, né? Praticamente só RPG de mesa. Minha rede social é Nerdkit, com 2 T's no Instagram. E eu voltei pra Twitch.
né? Então, às terças-feiras eu tô lá. Nerd Kit Underline Lives. Tô fazendo ali o meu podcast. Acredito que quando esse episódio sair, já vai ter tido a primeira live. Quem quiser, é só seguir lá na Twitch e tamo junto. E é isso então. De coisa velha. Bora falar de locadora. Senhores, tinha muita locadora na cidade de vocês? Vocês frequentavam bastante locadora ou não? Rapaz, eu frequentava, mas assim, aqui no meu bairro, pelo menos, eu não sei se é a mesma coisa. Na verdade, não a cidade em si eu não frequentava tanto, não. Meu bairro tinha muita. Só que sempre foi aquelas locadoras misturadas. Então acaba que era uma mistureba de fliperama com locadora. Então tinha as duas coisas ao mesmo tempo. Então você tinha lá. Você acabava de pagar pra jogar, né? Já paguei aqui um jogo e tal, gostei, não sei o que, vou alugar. Era mais ou menos assim, então era meio misturado. Alguns locais tinham bares também, então, tipo assim, era loucura para os pais, né? Os pais não gostavam nem um pouco. Meu pai, por exemplo, minha mãe reclamavam bastante, dependendo do lugar, porque tinha uns lugares bem, assim, duvidosos, vamos dizer assim, que eles colocavam as locadoras, mas tinha bastante, tá? Cada esquina tinha uma aqui. Cara, tinha muito, era meio que uma febre, assim, né? A gente, ainda mais que eu venho dessa geração aí, Super Nintendo, Mega Drive, cara, aí, já entregando aqui a minha idade aqui, era uma febre, cara. Então comecei a acompanhar essa febre, enfim. Videogame sempre foi caro nesse país, né, cara? Isso é fato. E naquela época era muito mais difícil você poder comprar qualquer periférico, console, essa coisa toda. E eu vivi então, cara, a febre do Street Fighter e do Mortal Kombat. Então, assim, eu acompanhei de perto isso e eu era fissurado em Street Fighter. Tanto é que é o meu jogo de luta preferido, né, cara? E eu me lembro até hoje, cara, quando a máquina do Mortal Kombat Fliperama chegou, era aquela coisa loucura de dois caras jogando, os caras que sabiam os fatais, as paradas tudo eram os maiorais, né, que sabiam os poderes, Sim. e aquele tanto de gente em volta, e claro, né, cara, tinha muita locadora próxima a bar, em frente à escola, então, amigos meus, eu confesso pra vocês que eu tinha medo de faltar aula pra ir pra jogar, né, mas tinha amigos meus que iam e tal. Mas, cara, foi uma febre, foi algo assim, eu lembro até hoje, era R$1 a hora. E aquilo foi fantástico pra mim, cara. Me fez apaixonar ainda mais pelo esse universo maravilhoso aí, cara. Na minha cidade tinha uma porrada também de locadora. Você falou de Street Fighter, então eu aproveito a ocasião e convido você e a todos os ouvintes, pra quem não ouviu, o nosso especial do Street Fighter tá aí na playlist. Então, acho que é o episódio 3 ou 4. Já que tô passando de nível. Então, quem quiser ouvir aí. Então, na minha cidade tinha um monte de locadora também, mas eu frequentava tipo duas só, que eram as duas mais perto de casa, né, mano? Eu não ia muito longe, não, mas também era de cidade pequena, tudo, mas tinha bastante, né? Pra você aí, jovem mancebo, que nunca viu uma locadora, a locadora de games, seus pais devem ter falado pra vocês como era e tal. A locadora de games era diferente um pouco da de filme. Por quê? A locadora de filme tinha aquela gama de fita e DVD pra você alugar. Um monte, 3, 4 cópias. Na locadora de videogame, não. Locadora de videogame, tipo, era uma, no máximo 2 cópias. Né? E também tinha os espaços pra gente jogar videogame lá dentro. Então você podia pegar o jogo pro final de semana, sei lá, quando você alugava, ou você podia jogar ali mesmo, pagava a hora e jogava, né? Não sei se na de vocês era assim, mas na minha era, e era uma confusão pra conseguir jogar. Mas, cara, na minha cidade tinha a Max e tinha a Star. Eu ia mais na Star. Porque era bem mais perto de casa, né? E também tinha um amigo que morava da frente do locador. Então a gente ligava pra ele e fala, cara, pega a fita tal. Aí ele ia lá e pegava antes. Aproveitava. E aproveitava. Né? Então pode falar. E assim, Léo, desculpa aí, Léo. Se a gente for pensar hoje no que é locadora, é a coisa mais sem lógica de logística, né? Você tinha, olha só, cara, você tinha que sair da sua casa, ir para o lugar, né? Em um local específico lá, uma loja onde você ia pegar emprestado, né? Esse game para devolver. Eu gostava muito de fazer aquela coisa de ir no sábado, ou às vezes tinha até uma parada de você reservar, cara, por telefone e tal. Você tinha uma lista lá de... Realmente, às vezes, um cartucho, dependendo, estivesse bombando, você não conseguia
alugar, né? Quando você já tava na fase mais avançada, viu, pessoal? Já de ter o console em casa. E aí essa coisa de você sair de casa, ir lá pegar o produto, né? O cartucho, volta pra casa, joga e depois leva de novo pra devolver. Eu também peguei a era PlayStation chegando ali, né, cara? Era muito rápido essa hora que a gente pagava, né? Ela passava muito rápido, cara. E, cara, eu só tenho boas lembranças de Sonic, Mario, Top Gear, Street Fighter. O próprio PlayStation, quando eu vi a primeira vez o Gran Turismo, que é um jogo que eu sou apaixonado até hoje. Eu tenho todos os Gran Turismos aqui, cara, originais, porque eu sou fissurado nessa franquia, apesar de ter passado por altos e baixos e tal. Era porque, assim, a gente sonhava com aquilo, porque a gente não podia ter aquilo. Então, a locadora era o nosso refúgio para poder ter essas experiências, né, cara? E hora passar tão rápido do quando você tá lá na frente daquela telinha lá jogando e tá na locadora, cara, era fantástico demais. E olha que loucura, né? Assim, pegando carona um pouco no que a Anísio falou, a primeira coisa é que, assim, era quando você tinha um videogame, era um estágio bem avançado, na verdade, né? A maioria não tinha esse estágio avançado de ter um videogame. E aí, você ia na locadora, ou alugar, assim, locadora de bairro, por exemplo, né? De bairro, principalmente bairros mais pobres e tudo, era uma loucura, porque, assim, eu pensando hoje, né? Imaginando hoje. O cara anotava o seu nome, né? Tipo assim, e detalhe, não era o seu pai que ia alugar, você como criança ia lá e alugava. É isso mesmo. E era uma loucura, porque tinha assim, se o cara, se simplesmente uma criança, sei lá, de outro bairro ir lá alugar, de repente consumisse com cartucho, só que existia um pouco de medo intrínseco em cada um, né? Assim, a gente meio que as crianças realmente devolviam quando não faziam uma sacanagem aí, que eu acredito que vocês já devem ter visto um amigo fazer, ou de repente até fez, que era, ou, nossa, eu não quero devolver esse jogo de nenhum, e trocava o chipzinho do cartucho, né? Isso acontecia muito também. Puta merda, acontecia mesmo. Como que era, o Anísio até compartilhou um pouco da experiência de jogar, né, na locadora. Velho, nas locadoras que eu frequentava, era treta, não tinha tempo, né? E sempre tem aqueles malandrão que paga por 1 hora, mas fica mais. E normalmente, né, eu, na época, bem criança, né? Então, quem que sou eu pra discutir com os moleques, né, mano? Pra tirar. Mas assim, tinha na Max, que era maior, ele tinha, vamos colocar aí já Super Nintendo, Mega Drive, vamos adicionar aí Play e Nintendo 64. Então tinha esses consoles e mais 2. Então tinha lá 2 64, 2 Playstations, que eram os videogames da época, que eu mais frequentei ali, e tinha um Super e um Mega. Na Star, mano, era 2 videogames, e era 2 Super Nintendo, né? Então assim, não dava pra ter experiência dos outros consoles lá. Mas a gente ia lá, cara, e a gente queria jogar, sei lá, Mario Kart, qualquer jogo que a gente via lá pra jogar, e sempre tava ocupado, e era aquela confusão. E pra achar jogo, então, nossa senhora, cara do céu, era muito difícil. Acho que o jogo mais difícil que a gente disputava lá era 2. Um era o Tenchu, do Play 1. Nossa, classicão, hein, cara? E o outro era o bendito do Mario Kart. Nossa, Mario Kart sempre foi divertido demais, cara, é muito bom. Cara, não tinha, você não achava Mario Kart, mano. Aí, ou você ia lá, alugava, aí a gente ia já tava alugado, né? A gente ia na outra locadora e também tava alugada e a gente não achava, velho. Detalhe que Mario era um dos que tinha mais do que 2 cópias, né? Normalmente era o jogo que tinha várias cópias. Mesmo assim, não achava. Ah, mas quando você é de cidade pequena, Wesley, não tem essa não. Não tem essa não, cara. Eu vou falar pra vocês, cara, assim, que tipo, pra onde eu ia aqui, eu sou aqui de Brasília, né? E aí nas cidades satélites aqui e tal, que eu conseguia, às vezes eu ia pra casa de um avó meu, avó, eu já ia, tá lá, tem locadora, beleza, lá que eu vou jogar. Eu nunca tive problema de jogar o jogo que eu queria, mas assim, sempre tinham mais cópias. Eu tava bombando, tinha sempre, sei lá, umas 5, 6 cópias ali pra jogar. Tanto é que em algumas locadoras que eu ia, eles não alugavam. Era só pra você jogar lá presencialmente, né? Street Fighter era a febre da época que eu peguei, isso é fato. Pô, Mario Kart não precisa nem falar, né, cara? Mario Kart é divertidíssimo. Cara, é bom de se lembrar isso, que realmente não era um ambiente realmente pra criança mesmo, assim. Porque criança, eu digo, mais adolescente. Não mesmo. Você tinha uns caras mais espertos, uns caras mais, né, mais fortes ali. Às vezes entrava gente fumando e tal. Então, ali quem cresceu ali na década de 90, cara, e tá bem até hoje, passou por várias coisas assim que você fala que hoje seria, né,
Não seria... Tanto é que eu me lembro até hoje, vocês vão lembrar, nos fliperamas, as antigas aí, por quem vai lembrar, tinha porta cinza de cigarro, pô, se eu não me engano. É isso mesmo, eu lembro. Sim. Então assim, cara... Era entre os dois controle ali, era meio. Isso, então daí você tira que a parada era um pouco diferenciada assim hoje, né, cara, do que é hoje. Hoje é tudo tão mais fácil, cara. Hoje você tem o tal do Game Pass. Você aperta um botão, você eu chamo que é o Netflix dos games. Você aperta um botão, você joga, cara, no seu celular, no seu computador. Hoje é tudo muito mais fácil e prático. Acho que aquela época ela tem esse gosto bacana porque a gente sonhava em ter aquilo. Quando chegava lá, a gente aproveitava o máximo possível para poder que aquela hora, para você poder jogar o máximo possível, poder, enfim, aproveitar aquele momento que você sabe que só poderia ter jogar ali, não dava para levar para casa. Isso aí, cara, era demais. E você sabe o que é loucura? Que eu fico pensando assim? Que, por exemplo, hoje a gente já falou sobre como era pouco tempo, né? Normalmente, eu, por exemplo, eu conseguia pagar no máximo 1 hora, e dirá meia hora. Aqui no bairro tinha locais, para você ter ideia, você pagava 10 minutos. Nossa, o que é 10 minutos, cara? Tipo assim, é muito sem noção. Né? Então, assim, e a loucura é o seguinte, durante um bom tempo, a maioria o Mega Drive, principalmente o Super Nintendo, até metade da vida do Super Nintendo, os cartuchos não salvavam, cara. Sei lá, tem muito jogo que eu fui ver mais do que a primeira fase ou mais do que metade da segunda fase só depois que eu peguei de novo. Então, assim, você ia lá, olha que louco, você ia lá, você jogava o mesmo jogo, você pagar meia hora hoje pra jogar, sei lá, Bomberman. Aí você pagava meia hora no outro dia pra jogar Bomberman, sempre somente até onde você aguentava. Tipo assim, você não passava de determinado local de alguns jogos. Isso é muito doido de você pensar hoje. Às vezes tinha um password lá pra você anotar e tal, você não conseguia avançar. Depois criaram o password, mas a grande maioria realmente isso mesmo. Quando tinha, né, o caso, por exemplo, do Super Mario World, por exemplo, quando tinha, ainda tinha aquele negócio de vir outra pessoa e salvar por cima. Sim. E pronto. Nossa, que raiva. Pronto. Nossa, que raiva que dava, velho. Mas não tinha como, né, cara? Não tinha como, cara. Não tinha como. E pior que tem esse negócio mesmo da fita piratona, né? Que não salvava. Na verdade, os piratas, nem os que tinham save salvavam. Porque não tinha bateria. Verdade. Não, e quando o cara precisou descolar o memory cardzinho lá do 64, cara, né? Porque a memória não aguenta. Era muita gente jogando. Então tinha que limpar o console e tal. Aí ele arrumou o memory card pra pôr no controle. A gente foi jogar Mario 64, né, mano? A gente foi jogar Mario 64, eu e meu primo lá. E a gente tinha a revista, a saudosa Gamers, né? Nossa, era muito legal. Com o detonado pra gente. E a gente foi lá, o meu tio da vida, de ter levado a gente tirou ele da casa dele pra gente pra jogar videogame. Pé da vida. Mas aí a gente foi lá jogar com a revista, cara. E ele pagou lá, ficou 1h30, 2 horas jogando. E a gente tentando de tudo pra tentar zerar e não sei o que e tal. Salvou. Aí a gente pediu pro dono da locadora. Falou assim, ó, semana que vem a gente volta. E meu tio puto da vida. Nossa, semana que vem, cara. Semana que vem. Nossa. Mas guarda o save pra gente poder zerar. Aí você sabe, lojista, né? A gente lá, criança, jovem, mancebo, inocente, acredita, né? Não, e na verdade, os lojistas, no geral, nem sabiam como funcionava a maioria dos videogames, né? Não sabia nada. A gente que descobriu como que encaixava o memory card, mano. Pois é. O cara tava tentando achar o espaço no console, mas o memory card no controle. Aí, beleza, a gente voltou na semana seguinte. Cadê o memory card, velho? Não tava. Ele vendeu o memory card com o nosso save de Mario. Ele vendeu. Meu Deus, cara, meu Deus. Aí tá bom, vai. A gente pegou outro jogo lá e jogamos. Eu acho que esse cenário deu uma melhorada com a chegada do PlayStation, né? Porque eu lembro que no Play já começou a ter memory card falso. Então, sim. Então, assim, eu, por exemplo, tive o meu memory card, vários colegas meus tiveram o memory card deles. Então, assim, eu lembro, por exemplo, da febre do Yu-Gi-Oh!, né? Do Play 1. Cada um guardava o seu deck de cartas no próprio memory card. Memory card, isso mesmo, pô. Então deu essa melhorada ali. Só no Play 1 que foi dar essa melhora aí. E eu lembro bem, o primeiro jogo que eu zerei em locadora foi só lá no Dreamcast, que foi o Sonic Adventure. Cara, eu nunca zerei nenhum jogo na locadora. Esse foi o primeiro, cara. Ou seja, eu já era, né, mais velho, então já consegui entender melhor e
E o memory card lá já era um cara que entendia mais de videogame. Então ele segurou e eu fui... Zerei. Pela primeira vez foi só lá no Dreamcast, cara. Então demorou um tempo. Mas não deixou de melhorar, né, mano? Não, ajudou muito, cara. Ajudou muito. Tá louco. E quais jogos que vocês queriam muito jogar e vocês... Era difícil de pegar? Na época eu já tinha ganhado, né, um Super Nintendo. Um bom tempinho depois, tá? Foi, cara, eu me lembro, isso ainda passava propaganda na TV, cara. Quando o primeiro Donkey Kong chegou, quando eu vi aquilo passando na televisão, eu falei, meu Deus do céu, eu preciso jogar isso, que era a coisa mais fantástica que eu tinha visto na vida. Eu adorava o Mario, cara. Mas a onda lá, essa parceria que a Rare fechou com a Nintendo lá, desse Donkey Kong, cara, aquele jogo pra mim foi uma das coisas mais fantásticas que eu vi na vida. Eu falei, meu Deus, olha o gráfico disso aqui e tal. E era um cartucho, quando chegou, era muito disputado, cara. Então foi um cartucho que eu demorei a ter oportunidade de poder alugar e poder jogar, né? Mas eu me lembro que teve um primo meu que ganhou o set do Super Nintendo que vinha com o Donkey Kong, né? O cartucho do Donkey Kong original. E ele era meio ruim de emprestar, assim, tá? Então quando eu ia na casa dele, quando eu tinha oportunidade de ir na casa dele, que era assim, eu ia numa semana e o pessoal 2 semanas voltava de novo. Aí sim eu consegui usufruir e poder jogar Donkey Kong, cara. Esse cartucho pra mim, ele é muito especial, cara. Eu já sofri um pouco, acredito que eu sofri bem mais, tá? Porque o que acontece? Eu fui pegar, o meu primeiro videogame foi o Master System, e já era na época que o Super Nintendo fazia sucesso. O Master System já foi dificílimo de eu conseguir qualquer cartucho praticamente, tudo que eu queria jogar, a não ser os que eu tinha, era complicado. Depois eu pulei pro Mega Drive. E mesmo no Mega Drive, cara, era difícil você achar uma locadora que tinha Mega Drive. Quando o Super eu Nintendo reinava, né, cara? Reinava o Super Nintendo. Então, assim, tudo que eu queria jogar, eu tinha que fazer um esforço danado, ou pegar um cartucho, trocar com outro, até chegar no que eu quero. Mas aí, finalmente, eu descobri uma locadora muito longe. Eu andava de um bairro no outro, quase 1 hora, todo final de semana, para poder conseguir cartucho de Mega Drive. Então, praticamente todos os jogos que eu queria de Mega Drive, foi difícil pra caramba, mas o que eu mais assim, esperei muito foi Sonic Knuckles. Demorei muito pra pegar Sonic Knuckles. Muito, cara. Eu era louco pra pegar Sonic Knuckles e demorei. Sonic Knuckles é aquele que acopla em cima lá, o cartucho, é um no outro, não é? Isso, só que na verdade nessa época eu nem sabia disso, porque na verdade é o 3 que você coloca Knuckles, então ele vira Sonic 3 e Knuckles. Ah, isso. Existe os dois separados. Legal. Quando eles se juntam, ele tem as fases dos dois juntos, entendeu? É como se fosse um combo mesmo, um Megazord. Assim, imagina o preço disso na época, né, cara? Nossa, você tá maluco. Então, assim, eu demorei a pegar. A primeira vez que eu joguei Sonic Knuckles foi, inclusive, numa máquina de fliperama que tinha um Mega Drive dentro. E eu fiquei louco com aquilo, cara. Fiquei louco. E demorou pra pegar Sonic Knuckles. E talvez por isso Sonic Knuckles seja o meu Sonic favorito. Cara, falei aqui, né, do Mario Kart, né, que era a fita que eu mais pegava e tal, era disputado, mas a fita que era difícil de achar, quase sempre estava alugada, porque eram poucas as locadoras que tinham, aí para ir nas locadoras, certas locadoras já dependia do meu pai, ou dependia dos meus amigos ir comigo, né, que era o Dragon Quest 4, cara. Nossa, eu nunca nem vi. Cara, Dragon Quest... Nunca vi esse cartucho. O Dragon Quest 4 é a minha iniciação no RPG do videogame, né? O Dragon Quest, ele é de Famicom, ele não é de Super Nintendo. Esse pelo menos. Mas você sabe como é pirataria, né, mano? Então a pirataria, os caras deram um jeito de adaptar no Super Nintendo em inglês. Então eu cheguei a jogar ele e tal, não sei o quê. Mas era muito difícil de achar. Nossa senhora, como era difícil de achar. E a gente ia sempre na locadora que tinha ele, que certeza que tinha, a gente sempre ia lá. Sempre tava alugado. Mas quando conseguia também, cara, fazer vaquinha pros pais ali que estavam pagando, né? Pagar mais caro lá pra gente poder ficar mais tempo com a fita pra ir mais pra frente com o jogo. Nossa, ainda tinha isso. Era uma união de 5, 6 amigos tentando achar a fita. Quem acha, aluga, e ia todo mundo jogar um jogo de single player. Sim. Na casa de alguém. E você me lembrou de um negócio, na locadora de vocês aí também tinha aquelas regras do final de semana que, tipo assim, por exemplo, se você tá com no final de semana, você não pode estender, você tem que devolver? Justamente pro cara não ficar, tipo, todo com o jogo? Sim. Aqui não. Tinha locadora que tinha essa regra e tinha as que não tinha. Eu me lembro, tipo, dos jogos bombados, dependendo, você podia até reservar, mas você só podia pegar depois de tal horário.
Que era Isso, um exatamente. cartucho que ainda rodava muito lá pra galera poder jogar lá. Cara, era muita regra que tinha. Justamente por causa disso. E tipo assim, pra ter uma ideia do que o Léo tá falando, o negócio é tão louco. Vou falar por mim, eu nunca vi. Ó, vou falar um clássico do Super Nintendo. Hoje a gente tem noção que é clássico. Mas eu nunca vi, porque ele falou de RPG e tal, né? Eu nunca sequer vi um cartucho em locadora que na época do Zelda Link to the Past. Nunca vi na minha frente. Na época de locadora, não. Fui ver muito depois, cara. E esse é um clássico do Super Nintendo. Então principalmente RPGs, era algo difícil de achar, cara. Esse dele mais de nicho ainda, mais complicado ainda. E assim, me lembrou uma coisa engraçada, ele falando de estar em japonês. Quantos jogos que não vieram pro Brasil, a gente aproveitou em locadora. Eu lembro, tem um Bomberman que ele era só em japonês. Tem aquele Mickey com o Donald, né? O Mickey 3, se eu não me engano. Que o Donald pega uma armadura de barril, por exemplo. Ele é só japonês, cara. E a gente aproveitava aqui na locadora. E que se dando que a gente tava entendendo, né? A gente tava lá jogando, não tava nem aí. Sim, é verdade. E a RPG, cara, era... Você falou do Zelda. A primeira fita que eu vi do Zelda no Brasil foi o Ocarina of Time, mano. Do 64 já. 64. Eu também. Eu nunca vi de outro console. Fui começar a ver pelo 64. Eu nunca vi. Mas assim, Léo, tu falou na questão do RPG e tal, né? O meu primeiro jogo de RPG que eu consegui zerar, enfim, foi eu não... E consegui entrar de cabeça, realmente, aí já foi na era PlayStation já, então eu já tinha um PlayStation, né? Isso muito tempo depois. Já estava trabalhando e tal, essa coisa toda. Foi o Final Fantasy VII, cara. Eu também. Que foi esse eu zerei com a revista. Eu tinha uma revista, cara. Eu peguei emprestado com meu amigo. Era quase cara, né? Não tô exagerando, mas parecia uma bíblia de tanta folha que tinha aquilo. Todas as dicas, pra pegar as matérias, não sei o que mais. É a que tinha Ares na capa, não era? Isso. Essa revista, cara, nossa. E eu me lembro até hoje quando a Ares morre no jogo. Aquilo me deixou tão chocado, tão impactado, cara. Eu falei, meu Deus do céu, né? Cara, você lembra que essa revista, só pra galera ter uma noção, a revista traduzia as falas dos personagens? Sim, cara, na realidade, eu aprendi um pouquinho de inglês jogando esses jogos do PlayStation, né? E essa revista, ela foi essencial para que eu conseguisse entender melhor a história e conseguisse realmente finalizar com as paradas, tudo que tinha que fazer ali, né? E fora que upar os personagens demorava muito, cara. Era muito demorado. Então você tinha que ter ali pelo menos umas 80, 90 horas ali para poder finalizar o game. Fora quando o memory card não dava pau, né, cara? Mas enfim, foi muito legal, cara, Final Fantasy VII. Foi o primeiro RPG que eu zerei. Final Fantasy VII era 4 slots, não era? Léo. Ou 7 slots. Agora você me apertou. Eu sei que ele ocupava muito espaço no vamos lá, Léo, você tem que explicar pra galera o que era o slots. Isso. O cara não vai entender, galera. porque na geração PlayStation 2 já é mega, né? Você já salvava megabytes. Só que no PlayStation 1 tinha a questão dos slots, cara, que era 15 slots. Exato. O memory card original era 15 slots. Isso, então vamos lá, né? O PlayStation tinha o memory card. Tinha os memory cards paralelos que chegavam a 30 blocos, 20 blocos, mas o oficial mesmo era 15 blocos. Não tinha uma quantidade de kbytes, não tinha uma quantidade de mega, não tinha números ali. Os números eram 15 slots. E cada jogo tinha o seu slot. Então, por exemplo, Legend of the Dragon era 2 slots. Caraca. O Final Fantasy é um dos mais pesados que tem. Eu acho que, se eu não me engano, era 3 ou 4 slots. Ou seja, 2 jogos que você tá jogando, pegando esses exemplos, já tinha 6 slots, falta 9. Gran Turismo 1, eu acho que era 2 também. Tinha jogos que era 1, tinha jogos que era 3. Então você tinha que também remanejar esses blocos aí, né, com seus jogos, porque senão slots ocupados. Você vai querer um 16º slot? Aí você tinha que apagar, não tinha essa não. Ou comprava outro memory card, ou terminava o jogo primeiro pra começar outro. Era complicado, cara. Tinha que manejar aí. Mas assim, você fala assim, nossa, mas era só 15. Nossa, como que vai salvar se você tiver uma porrada de jogo? Calma. O acesso aos jogos no nosso tempo também é igual ao de hoje. Hoje você tem muito mais acesso, só que são extremamente caros. Então você vai ser seleto na hora de comprar o jogo. Da nossa época é a mesma coisa. Além de ser caro, ele era inacessível.
né? Então, tipo, era mais difícil, demorava mais pra chegar. Igual o Wesley falou, quando era cartucho, era o seguinte, pô, você tinha ali, quando você tava luxando ali, você tava ostentando, você tinha 3 cartuchos, quando chegava a ter 3, tá? Isso que era raro. Aí o que você fazia? Você fazia os escambos ali, cara, trocar. Pô, tem esse cartucho, pô, já sei de tudo, já zerei 10 vezes. Pô, vou ver se eu consigo fazer um rolo com outro ali, pra ver se eu pego outro cartucho e tal. Né? Era assim que a gente fazia, cara. Era pra comprar videogame, vocês tinham, sei lá, por exemplo, o Wesley falou que tinha um Master System. Provavelmente ele vendeu o Master pra juntar uma grana ainda pra comprar um Megão lá, pô, que não dava pra ter os dois. Impossível. Possível. Era isso, exatamente, exatamente isso. E aí que essa acessibilidade dos jogos fazia a locadora lotar, porque se tinha um lugar que tinha jogo, era locadora. E os caras não vendiam, era aluguel. E uma coisa aqui que eu lembrei, assim, tanto eu quanto meus irmãos e várias pessoas que eu conheço, às vezes a gente não tava com dinheiro, a gente não ia alugar jogo nenhum, a gente não ia jogar, mas a gente ia lá só pra ver jogos. Nossa, era bom demais. Era isso mesmo. Só ver. E é isso. E de repente, né, se der uma sorte, alguém, precisa ir embora, pega aqui pra mim, e é isso. E era difícil ter lojas de videogame. Sim. Né? Era locadora. Loja de videogame era muito loja, difícil. Quase nada. Porque é igual hoje, era extremamente caro, né? E aqui no Brasil, as coisas chegavam tirando o Master System, que tinha a possibilidade, né, de jogos originais, né? Até, vamos colocar o 64 e o Mega Drive também, né? Que é até Gradiente e tal. Mas alguns consoles, cara, vinha na pirataria. Então os caras tinham que viajar, né? Não tinha internet, então os caras tinham que viajar. Normalmente esses jogos vinham ou diretamente dos Estados Unidos ou vinham do Paraguai. Nossa, Paraguai vejo demais. Né? Pirateado e vinha pra cá. E pra vender, né? Vender era mais caro que alugar. Então os caras não tinham retorno. Então era difícil ter loja. Né? Era locadora mesmo. Assim. Vocês veem como os tempos não daram mesmo, cara. Do total. E assim, loucura que os caras compravam, né? Deixavam lá. E aí, com o tempo, aqui pelo menos é assim, começou a parar a galera começou a parar de jogar aquele jogo, costumava vender. Aí era a hora que a gente conseguia um certo jogo, alguma coisa, e de repente a gente até pegava um joguinho que a gente nem era tão assim fã, mas pelo cara tá vendendo um pouquinho ali mais em conta, você acabava pegando. E mais à frente, igual o Anísio falou, você pegava aquele cartucho, já tinha zerado, trocava. É por isso, cara, que a gente... Eu já percebi várias coisas, tanto da locadora quanto de jogos que eu jogava antigamente. Tem muito jogo que de repente eu pego assim pela nostalgia e eu falo com você assim, gente, esse jogo era ruim, esse não era bom não. Só que a gente jogava, a gente não tinha muita escolha, era jogar ou jogar, cara. Não tinha. Era o que tinha mesmo. Mas aí, Léo, exatamente. Você falou na questão dos valores e tal, realmente assim, game sempre foi caro aqui no nosso país, não tem pra onde a gente fugir. Mas a diferença é que antes, cara, hoje você tem uma facilidade de crédito maior, você consegue até dividir aí e tal. Por exemplo, um Play 5 da vida aí, o preço, né, de tabela é R$4.500 e R$4.500. Essa coisa você já consegue achar aí por 4.100 e pouco. A versão digital você já acha por menos de 4.000. Pra quem não gosta de ter, né, as mídias aí e tal ainda. Porque hoje a mídia serve basicamente só pra dar boot pra iniciar. Tudo isso é baixado, é online. Antigamente, realmente, cara, não tinha essa facilidade, entre aspas, tá, pessoal? Que a gente tem hoje de poder dividir as coisas e tal. A acessibilidade a ter um cartão de crédito, mesmo as coisas sendo muito caras ainda hoje. Antigamente não tinha isso, cara. Era muito caro ou era na lata, né? Eu dava um cheque lá pré-datado, alguma coisa assim. E realmente era muito diferente. Mas e aí, vocês têm alguma história doida aí de locadora? Eu posso contar uma minha, que é do Squadron Mart, cara. Eu falar com você que tem mais essa questão que eu falo que a gente comentou lá no começo de não ser um lugar tanto para criança assim. Então, por exemplo, várias vezes perdi a conta, né? Eu e meus irmãos, o que a gente fazia? A gente ia pra locadora e pedia o dono para baixar a porta até metade. De repente ver se o pai não vai lá e vê a gente lá, entendeu? Assim, as locadoras aqui é sempre perto e tal. A gente sempre fazia isso, a gente baixava a porta. A gente dava um jeito de ninguém ver ou procurava a locadora mais distante possível da nossa casa para poder jogar um pouquinho mais em paz. E mesmo assim, sempre olhando para fora para ver se de repente não vai vir alguém avacalhar. E também tem história, por exemplo, ele falou de questão de ter muita gente esquisita lá dentro. Assim, eu já tive história, por exemplo, de ter que pagar, né?
E ser ameaçado pra sair de moleque mesmo, esses caras mais de rua, assim, de chegar, cara, e ameaçar mesmo, com o pau na mão e tudo, e o dono não fazia era nada, rapaz. Você que não levanta e sai pra você ver, não. Leva paulada dos molecada. O era negócio era hostil, cara, bravo. era hostil. Cara, assim, Era de hostil. história, assim, cara, eu ia em vários e tal. Só que teve uma vez que eu fui na casa do meu primo meu. Ele falou, cara, vamos num lugar ali, ele é um pouco mais longe, mas é mais barato. Eu falei, pô, beleza, acho que minha mãe tinha me dado, sei lá, cara, não lembro, 2 conto, alguma coisa, R$ 2 e tal. Ele falou, pô, lá a gente, em vez de conseguir jogar 1 hora, a gente vai conseguir jogar 2 horas e pouco. Eu falei, então é lá mesmo que a gente vai. E a gente foi, cara, era longe pra caramba, né? Você vai conversando e tal. E a gente foi, o lugar era meio esquisito. Cara, eu já ia nos lugares que já eram diferentes, essencialmente era bem esquisitão assim mesmo e tal. E a gente jogando numa boa e tal. E aí na hora de sair, cara, assim, a gente é assaltado, né? Enfim, eram uns Nossa. pivetes e tal. E tal, eu tava de boné, acho que eu tinha uma sandália nova, alguma coisa assim. Enfim, aí cercaram a gente, eram uns 4, 5, assim, cara. Aí deram umas porradas na gente. Enfim, né? Ainda bem que né, não estavam armados, né, cara? Nem com faca e tal, mas eram muitos, maiores. Deram uns tapas na gente, a gente não tinha mais dinheiro. Falou, você não tem dinheiro? Não, não tem. Aí levou boné, leva não sei o que mais e tal. Mas eu me lembro disso, cara, que foi essa aventura de pra poder jogar mais. A gente apanhou na volta. Ainda levou uma bronca quando chegou em casa. Porque a mãe falou, por que vocês foram nesse lugar tão longe? E essa coisa toda, não sei o que. Né? Mas a gente queria, enfim, aproveitar esse dinheiro render pra gente poder jogar mais, cara. E ainda falam que videogame é coisa de criança. Tem gente que fala que é isso, mas não é não, é hostil pra caramba. É hostil pra caramba. Eu até contei na história lá do fliperama que eu tava fazendo fila no Tekken 3, no fliperama lá que tinha na cidade. E aí eu fui ganhando dos caras e tal. E chega um mal encarado lá, e eu baixinho, olho pros meus amigos assim, meus amigos já fingem que não conhece, né? Eu falei, eu vou perder pra ele, eu não sou louco de ganhar dele. Eu poderia ter ganhado, poderia, mas eu perdi. Olha, mas Eu não queria. tu deixou de jogar porque tu sabia, porque tava com medo de se tu ganhasse, te dar umas porradas, é isso? Ah, isso rola. Isso rolava. Também, Ah, também. Rolava. Então porra, fliperama é o que mais acontecia isso aí, cara. Se você. Mas dava medo dependendo do cara que você joga, perder, meu amigo, eu lembro de futebol, rolava muito isso. E você tá falando de história, tem as histórias também de, tipo assim, de você ir lá e amizade mesmo, né? Assim, eu até hoje eu tenho colegas que são dessa época aí de locadora, que eu conheci na locadora, são meus amigos até hoje, cara. Então, assim, tem muita história de amizade mesmo, assim, de cara que joga com você ali na época e acabou ficando amigo mesmo, de verdade, né? Pelo menos tem vários, assim. Léo, eu lembrei de uma história aqui bem legal, cara. Isso foi um dos dias mais felizes da minha vida, cara. O meu tio, ele era comerciante, né, cara? Ele vendia carro e tal. E aí ele vendeu não lembro se foi 1 ou 2 carros pra um conhecido dele lá. E o cara não pôde pagar, né? E o que esse cara tava fazendo? Ele tava fechando uma locadora. E o que ele chegou pro meu tio e falou, ó, eu não tenho dinheiro pra te pagar, mas eu tenho aqui, eu me lembro, tinha um Super Nintendo e uns 6 Mega Drives e mais de 50 cartuchos, tá? Cara, enfim. E aí o que ele falou pro cara? Falou, se você quiser pegar isso aqui na dívida e tal, ele pegou isso porque ele ia fazer dinheiro com isso, né? E aí, cara, meu primo me liga, né? Em casa, assim. Isso já é um pouco mais à frente, porque eu já tinha, não era PlayStation, mas eu tinha meu Super Nintendozinho ali com meus 2 cartuchos. E aí você tinha, e quem tinha telefone fixo já tava num nível um pouquinho mais pra cima também. E aí meu primo me liga, Nisso, você não tá sabendo, meu pai fez um rolo aqui, pegou uma locadora de um cara lá e tal, e o cara pagou tudo dele em cartucho, vem pra cá. Cara, quando eu cheguei na casa dele, isso era uma sexta-noite, eu tinha que esperar ainda o outro dia pro meu pai me levar. Pai, me leva por favor na casa do meu primo, não era perto, pô, né? Na casa do meu primo e tal, porque lá ele, pô... E quando eu cheguei lá, cara, eu vi aquele tanto de jogo. Eu juro pra vocês, cara, eu testei os 50 cartuchos de ligar, ver um pouquinho e falar, meu Deus do céu, o que é isso? Por onde é que eu vou começar? Então, cara, eu tenho uma memória tão afetiva daquele de tanta coisa boa que eu vencei naquele dia que eu nem acreditei. Eu falei, cara, vocês têm uma locadora em casa, cara, vocês têm que aproveitar isso. E aí eu fiquei, enfim, porque foi ali que eu consegui mergulhar um pouco no Mega Drive, porque eu só tinha um Super Nintendo, né? Ou você tinha um Super Nintendo e Mega Drive, dá pra ter os dois. E é ali que eu comecei a conhecer o Sonic, Golden Axe, Streets of Rage. São jogos que eu adoro até hoje. E que, cara, cara, eu me lembro quando eu cheguei e vi aquela caixa cheia de cartuchos, eu falei, não acredito, velho. Pra mim era um tesouro, sacou? Você acabou me destravando uma memória, só que no meu caso, uma bem ruim.
Assim, não, sério. Porque assim, o que acontece? A gente, o pessoal tá ouvindo aí, já viu como era difícil, como tudo é caro, e etc, né? E aí eu lembro que uma das primeiras vezes que eu tava jogando PlayStation, era tudo muito novo, naquele PlayStation grandão, primeira versão, né? O Fat primeirão lá. Fetzão. Bonitão, que eu acho lindo até hoje. Então eu tô jogando lá, eu lembro até hoje, era Tekken 3. Tô jogando, o videogame pifa, cara. Comigo jogando. E o dono da loja tava uma pessoa que não era dono da loja. Ficar dentro da loja esperando o dono chegar. Você imagina a minha cabeça. Meu pai nunca teria dinheiro pra pagar um videogame daquele. E rapaz, eu passei aperto, viu? E detalhe, sem meu pai saber que eu estava na loja. Porque como eu acabei de falar, ele não gostava. Escondida, né, cara? Imagina! Passei Nossa, muito aperto. Muito aperto, mas aí acabou que chegou. Era uma pessoa que não era. Não, assim, o PlayStation era novo, assim, quase ninguém sabia de nada dele. E aí a gente foi descobrir que era aquele esquema de virar o PlayStation. Só que a pessoa que tava lá não sabia, nem eu, né? Porque era novo pra mim. Era aquele negócio, né? Aquele problema do PlayStation que só roda alguns jogos. Aquele PlayStation específico que eu tava, ele tinha problema, ele tinha que ficar de cabeça pra baixo. Aí eu me livrei porque ainda bem que era isso. Mas o famoso foi uma leitor, roia, né, cara? O leitor com Boa, problema, mas passou uma cara. roia. Passou uma roia nisso. Leitor era foda. Você me fez lembrar o negócio de ficar esperando. Você me fez lembrar do Superstar Soccer, cara. País do futebol, então, né, um dos jogos mais jogados aqui, pelo menos na minha cidade, as locadoras, era o Superstar Soccer. Rapaz, quando a gente ficou sabendo, o dono da locadora tinha conseguido o Superstar Soccer, meu irmão, tava muita gente. Lógico que os grandão tava na frente, né? Querendo jogar o Superstar Soccer, mano. E quando o dono da locadora aparece, cara, com o Superstar Soccer na mão, era tipo o Rei Arthur com Excalibur, meu amigo. Ele era o rei. Ele era o rei, todo mundo quer. Imagina. Entendeu? Então, nossa, e pra conseguir Superstar Soccer? Nossa. E sabe de uma coisa que agora me vem na mente aqui? Porque assim, era locador, então várias máquinas, né? Então ficava tudo, vários sons ao mesmo tempo. E tem uma coisa curiosa que alguns sons marcam. Assim, eu tenho na minha cabeça 3 jogos específicos que sempre quando eu entrava na locadora eram os primeiros que eu ouvia, sabe? Não importa se estava várias ligadas, aquele som específico ficava na minha mente. Um deles era Top Gear, com a música. Nossa, adoro. O outro era Bomberman. Musiquinha de Bomberman também. Aqui, pelo menos, era explosão de bomba. Musiquinha de Bomberman. Era os maiores que você ouvia. E o International Superstar Soccer. Na verdade, nem era ele. Era aquele Pet, né? Do Bomba Pet? Bomba Pet, famoso Bomba Pet. Então, assim, não importa a altura das máquinas. Esses 3... Você chegava e quando eu ouço essas musiquinhas, me lembra na hora a locadora, cara. Assim, na hora. Cara, e não tem como, quando você lembra de locadora, eu me lembro, isso na época de locadora mesmo. E aí meu pai, ele via a possibilidade de falar, cara, vou tentar comprar um desse pra você. E aí, cara, eu me lembro que a gente saiu pra tentar comprar um, tá? Não era garantia não, cara. Pensa a expectativa que eu queria nesse dia. Nossa. E aí eu me lembro que a gente foi nesses varejos grandes e tal, que ia ser um Master System, cara, só que era muita grana. E aí meu pai falou, pô, cara, não vou conseguir comprar pra você e tal. Eu me lembro que nesse dia eu fiquei tristão. E aí eu tinha feito uma promessa pra mim, eu falei, ó, cara, quando eu crescer e puder trabalhar, todos os videogames que eu quiser na vida eu vou comprar e dane-se. E foi meio que eu fiz assim, cara. Depois que eu comecei a trabalhar e tal, eu saí começando a comprar as paradas, assim, e não me desfazia. Eu me lembro que quando eu comprei o PlayStation 1, eu tive que desfazer dele pra pegar o PlayStation 2. Mas depois que eu comecei a trabalhar mais sério, aí eu comprei, cara. Comprei o PlayStation 1, o 2, o 3, o 4, o 5. O meu PlayStation 2, cara, ele já tem... Eu tirei ele 0, né, na época, né? Eu tenho aqui, acho que ele já tem quase uns 18 anos já, então hoje funciona. Então assim, e aí, cara, eu quis me aprofundar nos outros. Mega Drive que eu não tinha, eu comprei. Eu só não comprei o Master, cara. O Master nem eu não entendia, mas o resto eu saí comprando tudo. Por exemplo, vocês falarem nos jogos e tal, pô, Top Gear eu tenho original, cara. E até hoje, quando tem um primo meu, que a gente gosta muito do Top Gear, quando ele vem aqui em casa, eu tenho uma TVzinha de tubo. Que pra mim não tem experiência melhor do que você poder jogar esses games mais antigos numa TV de tubo, no console original. Né? Você tem Game Room, Anísio. Você tem Game Room. Fala aí, vai. Não, assim, pode cara, falar. Na realidade, assim, a Game Room, ela tava meio poluída visualmente, então eu dei uma reduzida, mas assim, cara, eu tenho aqui, ó, eu vou falar pra vocês os que eu tenho aqui, então eu tenho, né, Play 1, Play 2, Play 3, Play 4, Play 5. Agora vamos aqui pro Super Nintendo, tem Super Nintendo, eu tenho Nintendo 64, tenho GameCube, Nintendo Wii U. O Switch eu não quis pegar porque eu acho que tá muito caro e a Nintendo acho que ela mudou um pouco, o Super Nintendo é meu preferido, tá, cara?
Super Nintendo e Mega, mas enfim, acho que tá tudo muito caro. E aí pra Sega eu tenho, né? Eu tenho o Mega Drive, tenho 2 Sega Saturn que eu consegui pegar ainda. Gente, isso eu falo quando eu consegui pegar. Nossa, Saturn. Porque eram preços que dava pra comprar. Então antigamente você conseguia comprar um Saturn por R$300. Hoje o cara pede R$1.000 no Saturn, no mínimo. E olha lá, o Dreamcast, quando você falou do Dreamcast, eu tenho o meu aqui, funcionando, meio desbloqueado, um japonês que tá funcionando. Tenho o Xbox clássico, 360. Eu tinha um Xbox One, aí eu dei pra um sobrinho meu. Aí eu tenho um Xbox Série X, que eu jogo Game Pass nele. Então assim, cara, eu já tive o PS Vita, que foi o primeiro portátil da Sony, eu vendi, passei pra frente. E aí hoje o que eu tenho aqui, cara, basicamente são os jogos que eu mais queria ter, eu tenho eles aqui. Alguns eu tenho originais, outros não dá pra ter. E o que eu tenho aqui, às vezes, pra poder jogar, quando dá saudade de jogar algum jogo e tal, são esses mini consoles retrôs, cara. É o melhor custo-benefício que tem. Você pluga ele direto na sua TV e joga. E é muito legal, tem muitos jogos. E aí você consegue poder jogar esses games que você tanto quer. Porque hoje, cara, o mercado retrô hoje, ele perdeu a noção do preço. Tá tudo muito caro. Então hoje, o cartucho não se fabrica mais. Então os caras, bicho, pedem muito caro no cartucho hoje. Então hoje, realmente, tá muito difícil você ter um jogo original de Super Nintendo, de Mega, um CD, cara, de Sega Saturn original, é muito caro. Então, de Play 1 também não é barato. E eu até entrei, cara, num grupo. Isso eu saí do grupo porque eu já tinha conseguido os jogos que eu queria. Eles estavam reprensando jogos, e não sei até quando isso vai, porque tem direitos autorais, né, cara, de Sega. Do Sega Saturn. Então eu comprei. Do Play também eu cheguei a ver uns também. Isso, tem uma galera que faz, que eles estão pegando a reprensagem ali, fazendo. Porque o prensado que a gente fala, né, cara, ele não vai judiar tanto do leitor. Eu consegui, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, um jogo que eu jogava muito no fliperama, que era o Street Fighter vs X-Men. Então que é um jogo que eu me amarrava. E esse eu tenho ele pro Saturn, que é o Sega Saturn é o melhor console daquela época lá, para jogos de luta 2D. Ele dava um pau no PlayStation. O PlayStation 3D era muito melhor. Mas é isso, cara. Esse carinho que eu tenho é muito, muito grande com. E hoje, claro, o tempo é menor pra poder jogar. Mas eu sempre que posso, cara, eu sempre dou uma jogadinha pelo menos de 1 horinha. E os consoles antigos tem que ligar ali um pouquinho, porque eles vão estragando com o tempo, cara. É igual a gente não faz exercício físico, a gente, né? Não faz qualquer atividade, a gente enferruja. E os consoles antigos eu tenho alguns meus que realmente não funcionam mais, não tô ligando. E realmente você não liga e tal. Mas, cara, é fantástico. Você pegar um Mega, um Super Nintendo, ligar uma TV de tubo, você volta naquele tempo da locadora e fala, caraca, velho. Pra mim, a música, quando eu coloco a música do Sonic e Top Gear, o primeiro Sonic, né? Cara, eu volto a ser moleque ali com meus 11, 12 anos. Um dia eu vou colecionar que nem você. Eu vou falar, o Saturn. A gente faz um rolo. Eu te falar que o Saturn é o videogame que eu mais fiquei babando e não tive. Tive ele por uma semana e tive que devolver porque na época tinha aquele negócio de NTSC. Ah, era o sistema de cores, pô. Caraca, me quebrou, ficou tudo preto e branco e tipo assim, eu acho assim, e era tanto pelos jogos, né, porque eu tava no Mega Drive e eu era fã da Sega. E também porque eu acho lindo, cara. Eu acho o Saturn bonito demais, não? O Saturnão nunca tive também. O Saturnão eu jogava na casa de amigo. Saturnão, Dreamcast. O PlayStation 2 eu peguei bem depois da época, assim, também. Inclusive, o Anísio falou dos jogos de lutas, o controle do Sega Saturn, eu acho que até hoje também. Nossa, eu adoro. O controle bom, viu, cara? Só faltou a alavanca ali, viu, cara? Se tivesse a alavanquinha ali, seria... Nossa, ele é muito bom. O controle é muito bom. O controle que eu gosto, cara, é do Master. O Master 3, o azulzinho. É um controle muito confortável, cara. De três botões? Acho que eu sei qual que é. Ele é muito confortável, velho. Muito confortável de jogar. Nossa. Melhor do que muitos atuais aí. Né? Ele não tem tantos recursos, claro, né? Mas, nossa, ele é levinho, encaixa na mão. Nossa, muito bom, cara. Eu gosto. Aproveitando isso, é legal. Só por curiosidade, né? Pelo menos aqui, era raro a gente jogar com o controle do videogame, tá? Nas locadoras. A maioria tinha uma versão lá de joystick de fliperama pra jogar. Não sei se vocês chegavam a jogar no controle, porque, né? Era um controle por semana, se o cara deixasse. Eu peguei tanto essa coisa do que o cara fazia aquela caixa, né, de fliperama ali, pra você poder jogar, como no controle. Eu joguei nos dois. Cheguei a pegar o controle, não. Eu era doido pra... Muitos videogames eu era doido pra jogar no controle. E fazer isso no Dreamcast também. E só pra gente finalizar aqui, quando fecharam as locadoras, né, foi um momento, assim, que muitas pessoas não se importaram. Foi um momento ruim, né, cara? Porque você viu ali que as coisas estavam mudando.
Aí os jogos começaram a vir para as lojas ou para as lojas online, né? Que já tava com a internet e tal. Até por isso que os locadores sumiram. Por um momento, pelo menos na minha época ali, os jogos começaram a ficar inacessíveis um pouco, porque eu ainda conseguia alugar por um preço barato. Agora tava na obrigação de comprar. Então já ficou um pouquinho mais difícil, mas a gente foi se adaptando, a tecnologia foi vindo aí e tal. Mas um momento muito triste da locadora ter fechado, mano, foi eu pelo menos, não consegui pegar nada depois que o cara fechou. Ah, fechei a locadora. Nossa, corre, já pirracei meu pai pra ir lá comigo pra ver se dá pra pegar alguns joguinhos. Eu tava com o Super Nintendo. Tava com o Super Nintendo ainda, não tinha passado pro PlayStation ainda não. Ver se dava pra pegar lá um consolezinho, pegar um joguinho. Cara, o cara já tinha mandado tudo pra frente. Cara, tudo. Não consegui pegar nada, velho. Fiquei muito chateado. Não sei se vocês passaram por isso. Eu não cheguei a passar, porque na verdade quando eu percebi que tava fechando e tudo, eu já tava com o PlayStation e já a pirataria já tava meio solta. Meio que eu já não tava tão assim, não me preocupava tanto, vai fechar, vou ter que pegar os jogos que eu quero, porque aí eu já andava com aquelas bagzinhas de CD pra cima e pra baixo, cheio de CD, então assim, meio que não impactou tanto assim não. E o videogame que era mais difícil comprar, que era o Nintendo 64, praticamente não tinha locadora nenhuma aqui. Meio que não deu esse impacto todo pra Mas mim, assim, pra mim, cara, em relação às locadoras, a partir do momento que a pirata, cara, o PlayStation, ele. Aqui no nosso país não teve jeito, cara. Você comprava. Né? Quando a gente podia jogar na locadora, obviamente, ali você pagava pra jogar. Quando o PlayStation chegou que ninguém podia comprar, que era caro. Depois que acho que a gente foi crescendo ali, começou a trabalhar, a gente conseguia comprar o console, e aí a pirataria muito forte, né? Com a mídia é muito mais barata de produzir e tal. Sim. Então a mídia ela potencializou as locadoras né? Aí aos poucos, quando o cara ia comprando, ele não precisava mais ir lá jogar. Então a coisa foi meio que, né? Mas foi muito rápido que aconteceu, porque quando eu me lembro que eu comprava jogo, pô, era R$10, cara. O Final Fantasy VII eu paguei, eu me lembro, R$30, que eram 3 discos, né? E aí, cara, com isso, essa pirataria desenfreada que teve do PlayStation principalmente, fez com que o console fosse muito mais popular aqui no Brasil, obviamente, do que no Nintendo 64, porque o cartucho era muito caro ainda, e tinha pouco cartucho pirata no Nintendo 64, tinha aquela parada de queimar, não sei o que, o pessoal falava na época muito disso. E aí você foi, cara, já pra outra parada que, igual o Léo acabou de falar, com a fechada das locadoras, os jogos ficaram mais caros. Eu mergulhei muito no mundo de comprar jogo usado. Eu comprei muito jogo usado pro PlayStation 3, cara, vocês não têm noção. Um cara ali que pagava ali seus 200 e poucos contos no jogo, depois de alguns meses tal jogo, o cara já conseguia vender por menos da metade, dependendo ali. E eu ia lá, então eu garimpava muito, assim, né, dos jogos. E aí, pra afundar de vez essa coisa da mídia e do cartucho, né, cartucho nem tanto cartucho, mas da mídia em si, da gente comprar o produto, a gente teve os streams vindo com muita força. A gente começou com força nas músicas, que reduziu a questão, né, do CD, você não precisa mais ter, então você tem você só instala o aplicativo e ouve. E isso está acontecendo para os games, caras. Hoje game, ele é um nicho mesmo, assim, eu digo, de ter a mídia, né? E acaba mais caro, é fato. Então, assim, hoje se você tem um PlayStation 5, um Xbox, quem tem Xbox hoje vai pro Game Pass, porque o Game Pass ele é o custo-benefício. Você tem uma lista de 100 jogos, você joga, cara. Você pode jogar até no computador, você não precisa nem baixar o jogo, você joga na nuvem. Eu jamais na minha vida eu pensei que eu poderia jogar no nuvem. Fiz o teste, falei, nunca que isso vai funcionar, duvido. E funciona, cara, funciona bem, né? E acaba que a gente tá perdendo essa coisa do físico ali, tá desaparecendo. Mas ainda tem uma galera ali se mexendo e tal, em relação a isso. É uma pena que você perde aquela coisa do tirar o lacre do jogo, aquela coisa. Então isso meio que vira agora serviço, né? Não é mais produto. E é basicamente isso. Mas pra quem gosta de games antigos, hoje até emulador, cara. Você instala emulador no seu computador, você consegue aí, no celular mesmo, né? Você consegue reviver aquelas boas memórias que a gente teve aí das locadoras e tal, essa coisa toda. É isso aí. Bom, aqui a gente encerra então o nosso Nostalgia. Agradeço aí aos senhores por ter participado aí comigo hoje. Espero que vocês apareçam mais aí, mano. Provavelmente a gente aparece, né? É o que a gente fala, falou de velharia, a gente tá junto. E só uma coisa interessante que a gente fala do Game Pass, etc. No final das contas, a gente ainda está numa locadora, né? E na realidade, esse serviço aí, o jogo não é seu, não, cara. É meio que você tá alugando esse jogo aí também, se a gente parar pra pensar, viu?
A hora que eles quiserem tirar lá, acabou, meu amigo. Tchau. Tem essa. Isso é verdade. Ô, Léo, assim, pô, agradecer aí o bate-papo que eu tive com você, com o Ezio, foi bacana. Vivi momentos aqui mágicos, enfim, né, da minha infância / adolescência, foi muito legal. E, cara, você tem aí o meu contato, cara, surgir alguma coisa aí, cara, pode me chamar que, pô, vai ser um grande prazer poder trocar essa ideia com a galera. Enfim, é muito legal a gente poder trocar ideia de coisas que a gente viveu, né, compartilhar isso e, pô, e ouvir essas histórias é muito legal. Aí, eu que agradeço a presença de vocês. Então é isso, até a próxima. Valeu! Tchau. Tchau.